Bem, pessoal, a gente vai trabalhar aqui um pouco algumas dicas envolvendo análise de estabilidade e eu vou fazer alguns exercícios também, tá? E tentando incluir algumas dicas também na resolução desses exercícios. Aqui eu queria começar com duas dicas para analisar rapidamente a estabilidade de algumas funções de transferência, tá? Então, a primeira dica aqui é se algum coeficiente, tá, da equação característica for negativo. Então, aqui nesse exemplo, tá, na verdade a gente não tem nenhum coeficiente negativo, todos são positivos. Aqui a gente não pode dizer nada a respeito da estabilidade, tá? A gente teria que fazer análise de Ruff, tá? Ou encontrar os polos, tá, diretamente resolvendo essa equação. Porém, se algum desses coeficientes for negativo, tá, que seria menos 7, a gente já pode imediatamente dizer que essa função, tá, ela é instável. Tá? A gente não tem como dizer quantos polos estão localizados no lado direito do plano complexo, mas a existência de algum coeficiente, tá, negativo aqui significa que a função que possui essa equação característica ela é necessariamente instável. Tá? Novamente, se todos os coeficientes forem positivos, não dá para dizer nada a respeito. Tá? Mas se qualquer um desses coeficientes dessa equação característica, tá, for negativo, então a gente já pode dizer imediatamente que essa função de transferência é instável. Segunda dica, se algum dos coeficientes for zero, então recuperei aqui o mesmo exemplo, tá? Se algum desses termos, tá, sumir aqui, se eu sumir com algum deles, imediatamente também posso dizer que essa função de transferência ela é instável, tá? Vou apagar aqui, então a equação seria, por exemplo, essa daqui. O termo s elevado à terceira, ele não está presente, o coeficiente dele é igual a zero, tá? Então isso significa imediatamente que esta função, tá, que a função de transferência que possui essa equação característica, ela é instável. Assim como no exemplo anterior, tá, eu não consigo identificar quantos polos existem no lado direito do plano complexo, mas eu sei que se eu montar a tabela do critério de Ruff, eu vou encontrar que essa função ela é instável. Tá? Então são duas dicas para a gente imediatamente identificar se uma função de transferência é instável ou estável sem ter que usar o critério de Ruff. Tá? São situações assim específicas e um pouco limitada em relação à análise, mas a gente já consegue dizer imediatamente, fazer uma análise superficial da estabilidade. Tá? Aqui eu vou resolver esse exercício, tá? Essa função de transferência possui essa equação característica. Vou trabalhá-la aqui, tá? Vou começar montando aqui a coluna. Essa é terceira, esse é o quadrado, esse é elevado a 1, esse é elevado a zero. Muito bem. Vou começar distribuindo os coeficientes, então a gente distribui sempre dessa maneira cruzada. 3, 1, 6, 2 e 3. E como não tem mais nada aqui, preencho com zero. Tá? A gente já sabe que essa última coluna aqui sempre vai ter zero. Tá? A gente vai perceber isso ao longo aqui do preenchimento. Muito bem. Vou começar, tá, calculando este termo aqui. Eu costumo colocar sempre os coeficientes pequenininhos aqui para facilitar a identificação depois. C1, C2, C3, D1. Opa, quase não apareceu. D2, D3. Então vamos calcular B1, tá? B1 vai ser 1 vezes 6 menos 2 vezes 3 dividido
por este termo aqui, né, do canto 1. E aqui a gente já encontra um problema, né? Aqui vai dar 6, né? Menos 6, isso aqui vai dar 0. Ixi, a gente se deparou com um problema aqui. Quando a gente encontra 0 aqui na primeira coluna, a primeira coisa que a gente faz é calcular o próximo termo. Porque existe o risco da linha inteira ser 0. E se a linha inteira for 0, a gente vai partir para um procedimento. Se apenas esse primeiro termo for 0, a gente segue para outro procedimento. E aqui eu vou mostrar duas formas diferentes de trabalhar quando apenas o primeiro termo é 0. Tá? Então vamos calcular esse termo aqui. Então sempre que a gente vai calcular uma linha, né, a gente sempre trava esses dois primeiros termos aqui logo acima, né, da linha que a gente está trabalhando. Então, B2 vai ser 1 vezes 3. 1 vezes 3. 0 menos 3. 0 vezes 3 dividido por 1. Né? Sempre esse termo aqui, né, que a gente vai fazer. Então, sempre travando esses dois primeiros termos acima aqui da coluna, desculpa, da linha que a gente está trabalhando. Aqui dá 0, aqui dá 3. Então, aqui dá um número, tá, diferente de 0. Aqui, como eu não tenho mais termos, tá, mais colunas aqui para esse lado, sempre vai ser 0. Então, aqui, tá, só esse termo deu 0. A linha inteira não deu 0. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou substituir aqui, tá? Vou substituir esse termo por um termo pequenininho, chamado epsilon. Tá? Vou substituí-lo por esse epsilon. Em geral, a gente trata esse epsilon como sendo um número positivo muito pequeno. Tá? A gente pode tratá-lo também como um número pequeno negativo. As contas também batem. Mas aqui, tá, para a gente seguir o que a maioria dos livros trabalham, tá, e até para não ficar gerando complicação com sinais ao longo das contas, a gente vai considerar epsilon, tá, nas contas como sendo um número pequeno, tá, e positivo. Epsilon é um número pequeno e positivo. Positivo. Muito bem. A gente destravou esse problema, tá? Vamos prosseguir as contas. Vamos calcular aqui C1. C1. C1 vai ser epsilon vezes 2 menos 3 vezes 1 dividido aqui, tá? Como a gente está calculando para essa linha aqui, eu vou travar esses dois termos aqui. Então, dividido por epsilon. Beleza. Eu vou executar essa divisão aqui, então vai ficar 2, né? 3 vai simplificar, menos 3 sobre epsilon. Vou manter C1 aqui, esse número é muito grande para preencher aqui, vou manter C1. C2 quem seria? Seria epsilon vezes 0. Então, C2, epsilon vezes 0. Opa, epsilon vezes 0. Menos 0 vezes 1. Dividido aqui por epsilon. E aqui vai ser 0. Tá? Aqui em cima já dá 0, então a gente já sabe que esse número é 0. Então, este termo aqui é 0. E aqui, consequentemente, como não temos mais uma coluna aqui, é 0 também. Já pode até preencher isso aqui de baixo também com 0. Vamos lá. Vou manter aqui, tá, o C1 desse jeito, como C1 mesmo. Vamos calcular D1. D1 vai ser C1 vezes 3 menos 0 vezes epsilon dividido por C1. Neste caso, esse termo aqui inteiro vai dar 0, vai sobrar 3C1 dividido por C1. Então, 3
é o resultado aqui para D1. Vamos calcular, por fim, aqui D2. D2 vai ser C1 vezes 0 menos 0 vezes epsilon dividido por C1. Só que aqui a gente já percebe, né? Vai dar 0 em cima. Então, D2 é 0 também. Beleza. Aqui é um número positivo, tá? Pequeno positivo, positivo, positivo. A gente só precisa saber se C1 é um número positivo ou negativo, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o limite, tá? Quando epsilon tende a 0 em C1. Isso significa que a gente vai calcular o limite quando epsilon tende a 0 de 2 menos 3 epsilon. Ora, esse 2 aqui não é afetado pelo epsilon, tá? A gente até poderia tirar ele aqui do limite. Só que menos 3 epsilon, aqui esse epsilon está tendendo a 0, então esse termo inteiro aqui, ó, está crescendo muito rápido quando esse epsilon está se aproximando de 0. Então esse termo inteiro aqui se aproxima, tá, de menos infinito, porque o sinal aqui ó, é negativo, tá? Então esse termo inteiro aqui se aproxima de menos infinito. 2 com menos infinito, obviamente menos infinito ganha. Então o resultado desse limite aqui, tá, é esse. Então C1 aqui é menos infinito, um número negativo. Então, pessoal, aqui a gente tem o seguinte. A gente tem um número positivo, positivo, positivo. Daqui para cá, uma troca de sinal, positivo para negativo. E aqui, outra troca de sinal, tá? Então, temos duas trocas de sinais. Temos dois polos no lado direito do plano complexo. Ou seja, a gente tem aqui um sistema instável. Beleza. Aqui eu tenho uma outra dica de como resolver esse sistema, tá? Sem usar a estratégia do epsilon, tá? A outra forma de fazer isso é usando... Deixa eu criar aqui um novo slide para este exercício, que é usando a estratégia do polinômio recíproco, tá? Essa estratégia, a gente vai trocar esses coeficientes. Eu vou recuperar aqui essa função. Pois é, mais 3 igual a 0. Ficou feio aqui, mas deixa eu corrigir. Meu computador está dando um pouquinho de lag. Ok. 3, 1, 6, 2, 3. O polinômio recíproco, ele é o polinômio que é construído quando a gente inverte esses coeficientes em relação a esses termos aqui com potência de S. Então, a gente inverte tudo, tá? Então, a gente começaria aqui do φ. Os dois começam com 3, mas esse 3 aqui, ele corresponde a esse termo, tá? Então, eu teria 3s a quarta, mais o próximo coeficiente é 2, 2s ao cubo, mais 6s ao quadrado, mais s, aqui é 1, né? Mais 3 igual a 0.
Então, só para fazer a correspondência aqui, então esse 2 veio para cá, esse 6 veio para cá, o 1 veio para cá, e o 3, isso aqui ficou bem bagunçado, veio aqui para o fim, tá? Então a gente trocou a ordem, tá? A gente chama isso aqui de polinômio recíproco. E a gente procede, tá, com o critério de Ruff normalmente, usando agora esse polinômio ao invés do polinômio original. O resultado disso daqui, tá, usando o polinômio recíproco, sempre vai dar o mesmo número de polos no lado direito, tá? Se houver, né, claro, do lado direito do plano complexo. Então, o que acontece aqui é que a gente vai ter, tá, como solução desse polinômio o recíproco das raízes desse polinômio original, tá? E o recíproco da raiz desse polinômio original, ela mantém a mesma, ela se localiza sempre na mesma região. Então, se aqui eu tenho dois polinômios, desculpa, eu tenho dois polos do lado direito, esse polinômio vai ter dois polos do lado direito. Se esse daqui tiver um polo do lado esquerdo, esse aqui também vai preservar um polo do lado esquerdo do plano complexo, tá? Então, os polos preservam a mesma localização, tá? Apesar de serem diferentes, o que a gente vai ter aqui de polos, tá? É o recíproco, tá? 1 sobre o valor dos polos dessa equação original, tá? Mas elas mantêm a mesma posição em relação ao plano complexo. Então, o que a gente fez aqui foi só trocar, tá? Inverter a ordem desses coeficientes, e agora a gente prossegue normalmente com o critério de Ruff. Então, 3, 2, 1, opa, desculpa, 6 aqui. 3, 2, 6, 1 e 3. E aqui 0. Aqui vamos fazer as contas. Opa, C2, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Vamos lá. B1, 2 vezes 6, menos 1 vezes 3, dividido por 2. 12 menos 3, dividido aqui por 2, aqui vai dar 4,5. 4,5, certo? Vou substituir aqui esse valor. 4,5, número positivo, tá? Vamos calcular B2. B2 vai ser 2 vezes 3, menos 0 vezes 3, sobre 2. Lembrando sempre que a gente trava aqui esse termo, esses dois termos aqui acima da linha, né? Na primeira coluna. Então aqui, 0, o 2 cai, fica 3, e aqui por fim dá 0. Beleza. Vamos calcular C1. C1 vai ser 4,5 vezes 1. Então, a gente vai travar, só organizando aqui, a gente vai travar esses dois valores. Então, 4,5 menos 1, ou desculpa, vezes 1, tá? Vezes 1, menos 3 vezes 2, dividido por 4,5. Muito bem. Aqui 4,5, aqui menos 6, dividido por 4,5, isso daqui vai dar aproximadamente menos 0,33. Então, menos 0,33. Vamos calcular C2. C2 vai ser
4,5 vezes 0. Menos 0 vezes 2. A gente já vê aqui que isso vai dar 0. E aqui, consequentemente, 0 também, por não termos nenhuma coluna extra. Por fim, D1, D2, D3 a gente já pode colocar 0, tranquilamente. Teremos aqui D1 como sendo menos 0,33 vezes 3, menos 0 vezes 4,5. Dividido aqui por menos 0,33. Aqui vai dar 0. Aqui vai sobrar menos 0,33 vezes 3, dividido por menos 0,33, tá? Esses dois termos caem, sobra 3. E por fim, D2, tá? Vai ser menos 0,33 vezes 0, vou colocar aqui o 0 para adiantar, menos 0 vezes 4,5, 0 também, dividido por menos 0,33, que é 0. E terminamos, tá, a construção da tabela. Pessoal, aqui a gente observa um número positivo, positivo, positivo. Daqui para cá, uma troca de sinal. Daqui para cá, duas trocas de sinais. Então, corresponde, tá, ao mesmo número de trocas de sinais, tá, que tínhamos observado no exercício anterior. Tá? Então, dois polos também, tá, no plano direito. Aqui a diferença foi só o procedimento, tá? Que no exercício anterior a gente fez usando a estratégia do epsilon. Aqui foi do polinômio recíproco. Aqui é preciso ter um cuidado, porque o polinômio recíproco ele é uma tentativa. Tá? Então, pode ser, tá? Não é garantido, tá? Que a gente consiga construir sem ter novamente 0 aparecendo na primeira coluna. Tá? Pode ser que na construção do polinômio recíproco apareça de novo 0 na primeira coluna. Não é comum isso acontecer. Normalmente essa inversão dos coeficientes para uso do polinômio recíproco acaba dando uma tabela aqui onde a primeira coluna não dá 0. Tá? Nenhum termo aqui aparece com 0. Certo? Mas isso é uma tentativa. Tá? A estratégia do epsilon, apesar de ser um pouco mais complexa, né, envolve em algum momento cálculo de limite, pode acontecer de vários termos aqui envolverem epsilon, as contas ficarem um pouco mais complicadas, mas não existe, é um processo direto, tá? Você vai conseguir fazer análise diretamente aquilo que você já está trabalhando com a estratégia do epsilon. Aqui em algum momento pode acontecer, tá, de algum exercício, dar de novo 0 na primeira coluna e você ter que recorrer inevitavelmente à estratégia usando o epsilon, tá? Muito bem. Vamos partir para outro exercício, tá? Vamos trabalhar aqui um pouco a estabilidade, tá, de um sistema agora que possui aqui um ganho de valor desconhecido. Tá? A gente quer, nesse exercício, determinar quanto tem que ser o valor desse ganho para que essa função aqui, ó, que esse sistema y sobre r, tá? A função de transferência desse sistema, tá, seja estável. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a função de transferência desse sistema. Tá? Aqui no ramo direto, a gente tem dois blocos, né, em cascata. Então, isso aqui vai ficar em cima 5 vezes k sobre 3s ao quadrado mais 5s
mais 3. Opa. E aqui embaixo, realimentação unitária, tá? Ela é negativa, então aqui embaixo eu escrevo um mais, tá? E como eu tenho realimentação unitária, então o que sobra aqui nesse termo é o produto de novo dessas funções de transferência. 5k sobre 3s ao quadrado mais 5s mais 3. Peço desculpas aqui pela caneta. O computador está com um pouco de dificuldade para renderizar aqui a escrita. Vamos lá. Vou simplificar isso daqui. Aqui em cima continuo 5k sobre 3s ao quadrado mais 5s mais 3. Aqui embaixo, vou tirar o mínimo. 3s ao quadrado 5s mais 3. Divido, multiplico. Então, aqui em cima vai ficar 3s ao quadrado mais 5s mais 3 mais 5k. Então, isso aqui cai com isso. Nossa função de transferência é 5k 3s ao quadrado 5s mais 3 mais 5k. Opa, deixa eu organizar isso aqui. 5k. Então, a equação característica dessa função de transferência, ela envolve o ganho aqui presente no ramo direto, tá? Funções de transferência de segunda ordem, tá? Quando os coeficientes são todos com o mesmo sinal, tá? Aqui no caso, como aqui é 3 positivo, 5 positivo, se esse último termo for positivo, a gente garante a estabilidade desse sistema, tá? Então, sem ter que recorrer ao critério de Ruff, tá? Na verdade, se a gente generalizar, né? Se a gente partir de uma função de transferência de segunda ordem com coeficientes genéricos e substituir lá no critério de Ruff, a gente vai ver que se todos os coeficientes aqui forem positivos, a gente garante que essa função de segunda ordem é estável. Isso só vale para funções de transferência de segunda ordem. Acima de segunda ordem, tá? A gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque se os coeficientes de uma função maior que segunda ordem, tá? Forem todos positivos, a gente não tem como garantir que esse sistema será estável, só analisando ali pelo critério de Ruff, tá? Então aqui, como a gente sabe que funções de segunda ordem com coeficientes iguais, com coeficientes de mesmo sinal, a gente garante que ela é estável, então isso significa que aqui 3 mais 5k tem que ser maior que zero para que esse sistema aqui de segunda ordem seja estável. Então, se eu jogar esse 3 aqui para o outro lado, tá? E passar dividindo o 5 para o outro lado, eu vou ter que k, esse ganho tem que ser maior que menos 3 quintos, tá? Então, esse tem que ser o valor aqui do ganho para a gente ter um sistema aqui em malha fechada estável, tá? E se a gente tiver uma função um pouco mais complexa do que essa, tá? E a gente for analisar aqui usando o critério de Ruff. Vamos lá. S é a quarta, S é a terceira, S ao quadrado, opa, S1, S0. Vamos preencher. 1, 1,
Opa, aqui é 6. Vou arrumar aqui para não ficar feio. 6, 2 e por fim K, né? Aqui só relembrando, tá? Eu agrupei esses dois termos aqui porque eles, tá? Estão aqui na mesma potência de S, que é S elevado a zero, tá? Como K é um número, um valor aqui numérico, tá? Isso tudo aqui dá um número, tá? Quando eu substituo o valor de K, tá? Então, é como se tudo isso aqui tivesse S elevado a zero. Por isso que eu tratei como uma coisa só, tá? Como se fosse um coeficiente só aqui na análise, tá? Se aqui fosse K mais 1, aqui seria K mais 1 também, tá? Então, se isso aqui estiver somado com um número, a gente trata como um coeficiente só. Beleza. Vamos partir para as contas. B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. B1. B1 vai ser 1 vezes 6 menos 2 vezes 1 dividido por 1. Aqui vai dar 4. Temos um número. Isso é bom. Vamos partir para o cálculo de B2. B2 vai ser 1 vezes K menos 0 vezes 1 dividido por 1. Então, B2 é igual a K. E aqui vai ser 0, inevitavelmente. C1 vai ser 4 vezes 2 menos K vezes 1. Tudo isso dividido por 4, né? Lembrando sempre que a gente está travando aqui, nesse caso, esses dois termos. Dividido aqui por 4. Aqui a gente pode deixar desse jeito, né? Ou pode fazer distributivo aqui. E a gente vai ficar com 2 menos K sobre 4. Vou manter desse jeito aqui, tá? Porque é muito grande para colocar aqui, só para não ficar bagunçado. C2 vai ser 4 vezes 0. Deixa eu colocar aqui. 4 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 dá 0. Dividido por 4. Não vai fazer muita diferença. Vai dar 0. E aqui 0 também. Beleza. D1. D1 vai ser C1 vezes K menos 0 vezes 4 dividido por C1. Ou seja, isso aqui vai dar 0. C1 cai com C1. Sobra apenas K. Então, o ganho aqui é esse ganho. Vai aparecer aqui na primeira coluna. D2. C1 vezes 0 menos 0 vezes 4 dividido por C1 para a felicidade geral é 0. E aqui 0. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos aqui na primeira coluna, tá? Número positivo, positivo, positivo. Para que esse sistema aqui seja estável, C1 e D1 precisam ser positivos. Ou seja, C1 é menos 2, é 2 menos K sobre 4.
Então isso daqui precisa ser positivo. E K, né, que é o D1, também precisa ser positivo. A gente precisa atender simultaneamente essas duas condições, tá? Para que o sistema, para que a gente encontre, tá, valores de ganho, tá, que façam essa função de transferência que possui essa equação característica ser estável. Ora, se eu organizar isso daqui, a gente vai encontrar que vou jogar o menos k sobre 4 para o outro lado, vai ficar 2 mais k sobre 4. Esse 4 passando para o outro lado fica 8 mais k. Tá? Então, desculpa, fica 8 maior que k. Então, o que a gente conclui disso daqui? O ganho k tem que ser menor que 8 e maior que 0. Se eu colocar isso aqui organizado, ó, ele tem que ser menor que 8 e tem que ser maior que 0, tá? Às vezes fica mais fácil quando a gente monta em algumas situações, tá? A gente resolve esse sistema de inequações traçando aqui as regiões onde esse negócio é válido. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira equação, aqui a gente teria o 8, tá? E para atender essa condição aqui, o k tem que ser menor que 8, tá? Nessa segunda situação aqui, o k tem que ser maior que 0. Vou colocar o 0 aqui, tá? E o intervalo que satisfaz essas duas condições é esse daqui, ó, entre 0 e 8. A gente precisa atender simultaneamente esses dois intervalos, tá? Então, mais algumas dicas aqui que eu queria dar em termos de software, de aplicativos. Acho que uma das primeiras, talvez mais interessantes ferramentas é o uso do Wolfram Alpha, o site, tá? wolframalpha.com. E existe um comando do Wolfram Alpha para encontrar as raízes de um polinômio. Então, o comando se chama roots of, e a gente coloca aqui o polinômio que a gente quer. Como é que a gente vai estudar a estabilidade de uma função de transferência desse jeito? Bem, a estabilidade é consequência, né, da existência ou não de polos no lado direito do plano complexo. Então, nesse caso aqui, conhecendo diretamente os polos, a gente consegue decidir a respeito da estabilidade dessa função de transferência. Então, aqui seria a equação característica dessa função de transferência. A gente observa que existem dois polos, tá? Aqui é o plano complexo. Se a gente olhar, eles estão localizados aqui do lado direito do plano complexo. Então, consequentemente, essa função ela é instável, tá? Então, aqui diretamente no Wolfram Alpha, a gente olha os polos da função de transferência. Bem, outra alternativa é usar o Scilab, tá? Então, o Scilab tem um comando para análise de estabilidade, tá? Pelo critério de Hoof. Na verdade, ele monta, tá, a tabela completa. Então, a gente começa, a gente vai trabalhar aqui montando o polinômio usando matemática simbólica. Então, eu entro com esse comando para avisar o Scilab que eu vou escrever uma expressão usando S, tá? Então, eu vou escrever diretamente um polinômio, tá? Em S. Então, aqui é o nosso primeiro exemplo. Então, um polinômio, tá? Quando eu dou Enter, o Scilab entende que isso daqui, tá? É uma variável. Então, ele trata isso daqui diretamente como uma variável porque a gente entrou com esse comando aqui para ele entender essa expressão simbolicamente, tá? E aí o comando para o critério de Hoof é Hoof underline t do polinômio que a gente tem aqui, né? Então,
Quando eu dou Enter, ele mostra, tá, a tabela do critério de Ruff. Então vejam que aqui está ao contrário, né? Então 5, menos 10, 7 e 20. 5 menos 10, 7 e 20, tá? E aqui ele montou direitinho a tabela, tá? Com todos os números aqui. Aqui é a primeira coluna e aqui é a segunda coluna. Então aqui a gente vê que esse sistema ele é instável, tem duas raízes, né, no lado direito do plano complexo, porque a gente tem duas mudanças de sinais aqui, né, do 5 para o menos 10, do menos 10 para o 17. A gente consegue também trabalhar com situações em que a gente tem zero na primeira coluna, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de uma situação onde isso acontece. Aqui a notação é um pouco mais chata, tá? Então a gente ignora esses uns, tá? Então a primeira linha é essa daqui, a segunda linha é essa, a terceira linha é tudo isso, tá? Então isso aqui é epsilon, tá? Seria o epsilon, 3 e 0. Essa seria a linha seguinte, então menos 3 mais 2 epsilon dividido por epsilon, tá? 0 e 0. E a última linha, que é o 3, tá? Então, é um pouco chato aqui a notação, né? Às vezes fica um pouco confuso quando tem 0 na primeira coluna, porque ele usa o método do epsilon para resolver as situações. Então, é só prestar um pouco de atenção. Acho que exemplos mais simples ainda ficam razoavelmente legíveis. Quando o problema é mais complexo, às vezes isso daqui pode ficar bem chato de enxergar. A formatação aqui não fica tão boa, tá? Bem, como último exemplo aqui, tá? Vou trazer esse polinômio. Esse polinômio tem, tá? Na hora de montar ali a tabela, uma linha de zeros, tá? Quando a gente carrega o comando do critério de Ruff, ele monta a tabela como um todo, tá? Normal. Só que ele não aponta, tá? Que essa linha, na verdade, foi construída a partir da derivada dos coeficientes, né? Da derivada do polinômio característico. Então, o Scilab é uma excelente ferramenta, tá? Para fazer análise. Tem alguns percalços aí no caminho, né? Em questão de você enxergar direito quando você tem expressões usando ali o epsilon. E aqui do linhas com zero, né? Às vezes fica também um pouco chato de enxergar, mas ele faz os cálculos, tá? Está certinho. Muito bem, pessoal. Essa é a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Esse aplicativo para Android, chamado Roof, ele também faz análise de estabilidade pelo critério de Hoof-Hurwitz. E ele é um aplicativo relativamente simples de usar, tá? A gente vem aqui e preenche, tá? A gente escolhe a ordem aqui da equação característica. A gente preenche aqui com os coeficientes. Aperta aqui em Solve. E ele monta para a gente, tá? a tabela do critério de Ruff, faz análise da estabilidade e mostra para a gente quantos polos do lado direito, do lado esquerdo, tá? Polos sobre o eixo imaginário e polos na origem, tá? Ele calcula tudo isso para a gente. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais a ordem, tá? E faz análise da estabilidade, certo? Ele também consegue fazer análise envolvendo aqui um ganho desconhecido, tá? Aqui nesse caso ele fez os cálculos, aqui não existe um valor aqui de ganho que faça. Deixa eu reduzir um pouco a ordem aqui, porque é um problema um pouco mais simples. Então, ele faz análise de estabilidade usando um ganho desconhecido também, tá? Ele tem também aqui alguns exercícios, tá? Então, a gente pode gerar exercícios. Aqui eu estou escolhendo nível fácil, tá? Tem nível intermediário e o nível de desafio. Aqui são os problemas, tá? Então, aqui, General Problems, a gente tem todos os tipos de problemas, tá? Problemas normais, vamos dizer assim, sem linhas de zero. Pode aparecer um ou outro, tá?
Aqui a gente pode escolher o tipo de problema, então rows, zeros, então a linha inteira vai dar, em algum momento vai dar 0, então aqui a gente pode randomizar a ID do exercício, mandar gerar o problema, e aqui ele resolve para a gente também, mostra a solução do problema. Então aqui a gente pode gerar, por exemplo, um problema envolvendo um ganho, tá? Desconhecido, 0 na primeira coluna, deixa eu gerar aqui o exercício, então 0 na primeira coluna, e problemas envolvendo aqui, tá? Que eu tenho que calcular a função de transferência e analisar a estabilidade dela, certo? Com essa ID a gente consegue compartilhar o exercício ou voltar para esse mesmo exercício, tá? E é basicamente isso.